Livro de Daniel, capítulo 6. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Daniel sobrevive à cova dos leões. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez foi sancionada, não pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicastes uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus,
a quem serves, todos os dias haverá de te livrar. Em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Elá Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Eis que dito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus livre e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, nós vemos que conta a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões. Nós vemos uma passagem muito bonita, onde nós vemos o operar de Deus. E muito do entendimento que grande parte das pessoas tem dessa passagem aqui, simplesmente é um entendimento que eles aprenderam com a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, você serve a Deus mediante aquilo que Deus te dá. Nessa passagem aqui, mediante o entendimento da teologia da prosperidade, que é o que as pessoas vêm buscar em grande parte das igrejas, que é as coisas dessa terra, que é as coisas dessa vida, sabe? As pessoas estão entendendo, está se exortando: você permanece fiel, que o milagre vai acontecer. Quando a gente permanece fiel, quando a gente permanece firme, quando a gente busca Deus, Deus vem ao nosso encontro e resolve as dificuldades. Deus vem ao nosso encontro e soluciona os nossos problemas. Então, se você veio congregar e você está dentro da cova dos leões, se você veio congregar e você está na prova, você está na luta, você está na dificuldade, que você aprende nessa passagem aqui é que você permanece fiel e Deus vem ao seu encontro e soluciona o teu problema, E é claro, irmãos, que esse não é o entendimento do texto bíblico, Não é isso que o texto bíblico tem a intenção de nos ensinar, e não é isso que o texto bíblico, irmãos, tem a nos oferecer. Porque basta apenas a gente enxergar o que aconteceu com a igreja.
Irmãos, os cristãos, por eles serem fiéis à palavra de Deus, por eles serem fiéis a Deus, eles eram pegos e eles eram jogados nas arenas para os leões comerem. E os leões comiam eles. Irmãos, por eles serem fiéis. Os cristãos, irmãos, por eles serem fiéis, eles eram queimados em fogueiras. Irmãos, e o fogo consumia eles. Não acontecia como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles andavam pelo fogo. Irmãos, então, o texto bíblico, irmãos, não tem a intenção de nos ensinar que é preciso que nós venhamos a permanecer fiel para que o milagre venha acontecer. Sabe, irmãos, não é essa a intenção do texto bíblico. Quem ensina isso é a teologia da prosperidade. Irmãos, quem ensina isso são os pregadores que querem encher tempo e querem fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, se sintam satisfeitos. Na teologia da prosperidade, irmãos, você serve a Deus mediante aquilo que Deus te dá. É uma relação de troca com Deus. E seria muito fácil, irmãos, você permanecer fiel a Deus quando você sabe que vai dar tudo certo no fim. É muito fácil a gente ser fiel a Deus quando a gente sabe que o problema vai ser resolvido. Mas como permanecer fiel a Deus quando você sabe que vai ser jogado para os leões vão comer você vivo? Irmãos, como permanecer fiel a Deus quando você está com uma enfermidade e você vai morrer daquela enfermidade, você não vai ser curado? Irmãos, como ser fiel nessas circunstâncias? Irmãos, então, o texto bíblico, irmãos, o que ele nos mostra é Daniel sendo fiel a Deus, independente do que venha acontecer. A gente não tem Deus aqui falando para Daniel, Daniel, não se preocupa, Daniel, vai dar tudo certo no fim das contas. Fica fiel, porque se te jogar na cova dos leões, não vai acontecer nada, eu prometo. Não, mas a gente não tem isso acontecendo. O que a gente tem acontecendo aqui, irmãos, é Daniel entendendo que não importa o que fosse acontecer, ele deve permanecer fiel, ele deve permanecer firme. E esse deve ser os crentes congregando hoje. Irmãos, os crentes devem congregar, não importa se meu problema vai ser resolvido ou não importa se eu vou ser curado ou não importa se a dificuldade vai ser minha ou não, eu preciso cultuar a Deus, por isso que eu congrego. Eu preciso glorificar a Deus, por isso que eu congrego. Sabe, não importa se o problema vai ser resolvido, se a dificuldade vai sumir, se Deus vai vir, se Deus vai fazer, não importa, o que importa é que eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso caminhar com Deus, eu preciso buscar a Deus. Porque independente se o problema vai ser resolvido ou não, Deus é digno de ser honrado. Deus é digno de ser glorificado. Deus precisa ser cultuado. Sabe, irmãos, esses deveriam ser os crentes hoje congregando. Mas os crentes hoje congregando não. Os crentes hoje, mediante as dificuldades, eles congregam e eles querem respostas. Eu quero resposta, eu quero saber por que esses problemas estão acontecendo na minha vida. Sabe, eu quero saber se Deus vai solucionar o meu problema. Porque como é que eu vou ser fiel se eu não souber se Deus vai solucionar o meu problema? Então eu quero resposta, eu quero que Deus me fala quando que o problema vai ser resolvido. E ai dele se falar que o problema não vai ser resolvido. Ai de Deus se Deus falar para alguém, se prepara aí que você vai morrer. Não, mas é todo mundo sendo curado, é todo mundo sendo abençoado, é todo mundo tendo os problemas solucionados. Sabe, irmãos, não temos aqui Daniel, irmãos, exigindo resposta de Deus para saber o que vai acontecer para que ele permanecesse fiel. Não temos isso aqui, irmãos. Você tem isso na teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade é assim que funciona. Você permanece fiel, que aí Deus te abençoa, que aí Deus te dá o carro, que aí Deus te dá a casa, que daí Deus soluciona. Basta você ser fiel. Isso é na teologia da prosperidade, irmãos. O que nós temos aqui não é teologia da prosperidade. O que nós temos aqui é Daniel entendendo, não importa o que venha acontecer, eu preciso estar firme. E Daniel estava lá, firme como uma rocha. Ele não estava pedindo um sinal para Deus, para ver se Deus estava na vida dele. Ele não estava desesperado. A gente não tem aqui, Daniel, irmãos, arrependido
né, do que poderia acontecer agora, né? Daniel não está aqui pedindo desculpas, me desculpa, eu devia ter abandonado Deus por 30 dias, sabe, era só 30 dias, depois eu pedi desculpa e eu caminhava com Deus de novo, puxa vida, que coisa, né, agora eu vou ser jogado na cova dos leões, puxa, estou arrependido, rei, me perdoa aí, estou arrependido de ter colocado Deus em primeiro lugar. Não, esse não é Daniel, mas esses são os crentes hoje. Os crentes hoje, eles são assim, mas meu Deus, mas o que está acontecendo? Deus, está acontecendo essa prova na minha vida? Mas eu te servi, Senhor, eu sou um servo teu, estou congregando há 20 anos. Agora apareceu essa dificuldade aqui, mas o que está acontecendo, Deus, que você não resolve o problema? Mas o que esse crente está dizendo? Ele está dizendo, sabe, eu estou arrependido de ter permanecido fiel esse tempo todo. Estou arrependido, porque eu permaneci fiel esse tempo todo, congregando 20, 30 anos, e agora que eu preciso de Deus, não faz a obra. Eu estou arrependido. Esses são os crentes hoje, arrependidos diante da circunstância, diante do problema, diante da luta. Estão arrependidos, tacando na cara de Deus o quanto eles foram bons, o quanto eles foram fiéis, o quanto eles congregaram, o quanto eles se esforçaram. Esses são os crentes hoje. E a gente não tem, irmãos, Daniel fazendo esse tipo de coisa. Mas Senhor, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz a tua vontade. Agora vamos jogar lá para os leões, Senhor, isso não está certo, Senhor. Não, irmãos, a gente tem Daniel, irmãos, colocando Deus em primeiro lugar, e aconteça o que tiver que acontecer, sabe, irmãos, Deus tem que estar em primeiro lugar sempre. É isso que nós temos nessa passagem aqui. E é assim que nós devemos proceder na nossa vida, irmãos. Não importa o que vem acontecer na minha vida. Sabe, a gente não tem o direito de entrar dentro da igreja exigindo respostas de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque a gente está aqui para cultuar a Deus, para engrandecer a Deus, para louvar a Deus, para conhecer a Deus. A gente não está aqui, irmãos, para exigir de Deus a solução de um problema. Santo Senhor. A gente está aqui para exigir de Deus, irmãos, que Ele faça isso ou que Ele faça aquilo. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser fazer, mesmo assim, Ele merece ser cultuado, Ele merece ser louvado, Ele merece ser engrandecido. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, essa passagem aqui é muito interessante, irmãos, porque o rei percebe que ele caiu numa armadilha maligna. Né, irmãos, o rei percebe que ele foi enganado. É muito interessante isso. Quando o rei percebe que ele foi enganado, a gente vai ler aqui no versículo 14, ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Sabe, o rei estava todo orgulhoso do edito real. Né, irmãos? O rei estava todo orgulhoso. Viraram para o rei e falaram para o rei: rei, a gente conversou aqui, todo mundo chegou num acordo, todo mundo, olha só, Daniel não estava nem sabendo. E eles falaram que todo mundo tinha concordado. Rei, a gente conversou aqui, sabe? E a gente resolveu fazer um decreto onde ninguém mais pode adorar Deus nenhum por 30 dias. Se tiver que adorar alguém, vai ter que adorar a ti. É você que tem que ser adorado esses 30 dias. Né? O rei ficou todo orgulhoso. Né? Eles estão preocupados com a minha imagem. Né? Eles estão preocupados com a minha imagem. Eles querem que o povo me enxergue assim como uma pessoa importante. Puxa, esse dito aí parece bom. A minha imagem vai melhorar, né? Só pode orar para mim. Só eu posso ser engrandecido, né? Parece muito bom, parece muito maravilhoso. Então, rei, assina aí o decreto aí, né? E carimba aí para o decreto não poder ser revogado. Né, irmãos? E o rei pensou: mas para que eu vou querer ser revogado? Eu que vou estar sendo engrandecido, não tem problema, vou querer revogar nada mesmo? Pode colocar aí o selar aí com o anel real aí. Mas ele percebeu, irmãos, que ele caiu numa armadilha maligna. O propósito não era de engrandecer o rei. O propósito não era fazer com que o rei tivesse uma boa imagem perante o povo. Ele percebeu que ele foi usado apenas como massa de manobra para derrubar Daniel.
Né, irmãos? Quando nós estamos preocupados com o nosso eu, quando nós estamos preocupados com o nosso ego, quando nós estamos preocupados com a nossa imagem, irmãos, nós corremos o risco de cair em armadilhas malignas como essa. Quantos crentes, irmãos, quantos pregadores, quantos cooperadores se encontram em armadilhas malignas, sabe, irmãos, porque eles estão mais preocupados com a sua reputação do que com a verdade da palavra de Deus. Estão mandando eles fazer coisas que desonram a Deus. Estão mandando eles, irmãos, conduzirem o povo de uma maneira que ele sabe que está errado. Mas se ele falar alguma coisa, ele vai perder o cargo dele. Né, irmãos? E ele está preocupado demais com o ego dele para perder o cargo dele. Então, de repente, ele se vê preso, ele se vê amarrado. De repente, por causa do seu eu, por causa do seu ego, né, irmãos, ele caiu numa armadilha diabólica. Por isso, irmãos, que na vida cristã, uma das primeiras coisas que a gente aprende é renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego. Porque pregar a verdade, irmãos, é algo que não exalta nós mesmos, exalta a Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? E nós vemos que o rei caiu nessa armadilha, e quando ele viu que era para derrubar Daniel, que ele quis voltar atrás, era tarde demais para voltar atrás. Não dava mais tempo para voltar atrás. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente aprende que é inevitável que nós venhamos a fazer inimigos na nossa jornada cristã. Né? Daniel, ele fez muitos amigos, né? Ele tinha lá Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei gostava dele, né? Mas ele também fez inimigos. Na nossa vida cristã, irmãos, é preciso que nós venhamos a aprender que não dá para agradar todo mundo. Não dá para a gente ser amado por todo mundo. A partir do momento que você se levanta com a verdade, a partir do momento que você prega a verdade, a partir do momento que você caminha na verdade, vive na verdade, fatalmente vão aparecer inimigos. Pessoas que vão fazer de tudo para te derrubar. Pessoas que vão fazer de tudo para você cair. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a saber lidar com a rejeição dessas pessoas. Né? Que nós não venhamos a nos deixar abater por essas pessoas. Né? Eles não encontraram nada para acusar Daniel, porque tudo aquilo que Daniel fazia, ele fazia com excelência. Né, irmãos? Ele fazia o seu melhor. Quantos crentes hoje, irmãos, reclamam que estão sendo perseguidos no trabalho? Não, estão me perseguindo lá no trabalho, irmão, estou sendo perseguido. Vai ver, está sendo perseguido porque não trabalha direito. Né? Porque fica fazendo corpo mole no trabalho, né? Porque não cumpre com as suas obrigações. Estou sendo perseguido no trabalho, estou sendo perseguido porque fica pegando atestado falso, vai no médico, fala que tem problema, você não tem problema nenhum, para não trabalhar. Quantos crentes, irmãos, trabalham com má vontade? Tudo aquilo que fazem com pouco caso, fazem de qualquer jeito. Se puder enganar o patrão, enganam o patrão. Se puder fraudar a aposentadoria no NPS, eles não pensam duas vezes, eles fraudam mesmo. E fala que vai fraudar ainda para sobrar mais tempo para caminhar com Deus. Esses são os crentes hoje em dia. Né, irmãos? Mas o que nós temos na palavra de Deus não é isso. O que nós temos na palavra de Deus é Daniel fazendo tudo aquilo que ele faz com excelência, ele faz o seu melhor. E muitas vezes os crentes vão dizer, não, mas eu não trabalho muito bem lá no meu emprego, eu não faço com excelência lá, é porque eu ganho muito pouco, meu salário é muito baixo, eles pagam muito pouquinho, então eu faço de qualquer jeito mesmo. Irmãos, mas Daniel foi levado cativo de Jerusalém, ele foi levado como escravo, ele era um escravo. Quando ele não ganhava nada, irmão, você ganha pouco, ele era um escravo, ele não ganhava nada. Né, irmãos? Então, se nós ainda temos um salário, sabe, nós devemos fazer o nosso melhor. Né, irmãos? Devemos procurar prestar o melhor serviço que a gente possa prestar para o nosso patrão, ou se nós trabalhamos por conta, devemos prestar o melhor serviço para aquele que consome o nosso produto. Sabe, nós devemos ser uma pessoa íntegra nesse sentido.
Santo Senhor. E quantos crentes, irmãos, estão em dificuldade, estão em dificuldade, estão em dificuldade. E quando você vai ver, está em dificuldade, irmãos, porque é simplesmente na sua vida profissional, irmãos, eles fazem tudo o oposto de Daniel. Santo É tudo de qualquer jeito. Não, mas é tudo com má vontade. Né? Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê que o rei nomeou 120 vice-reis, né? Chama sátrapas, né? O império era tão grande, que o rei falou assim: eu vou nomear 120 vice-reis, e esses 120 vice-reis, eles vão se reportar a 3 pessoas, e uma dessas pessoas era Daniel. E Daniel se destacou tanto, que o rei falou: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar Daniel administrar tudo, vou tirar esses 2 aqui, vou tirar só os 120 se reportar a Daniel, porque tudo aquilo que Daniel faz, eu não preciso esquentar a cabeça, tudo dá certo, uma pessoa zelosa, uma pessoa comprometida. E mesmo assim, irmãos, ele tinha tempo para Deus. Você não imaginou? Mesmo assim, ele orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, quando ele está pobre, né? Aí ele até tem um tempinho para Deus. Mas se ele resolver trabalhar por conta, se ele começar a ganhar dinheiro, se o negócio começar a crescer, se ele virar um médico, se ele virar um advogado, se ele achar que ele é uma pessoa importante, aí esquece, ele não tem mais tempo para Deus. Santo Senhor. Não, eu sou ocupado demais, irmão, esse negócio de igreja, não tem tempo não, sou uma pessoa muito importante, sou um médico, sou um advogado, sabe, eu sou um empresário, meu negócio está crescendo demais, agora não tem mais tempo para esse negócio de Deus não. Né, irmão? Parece até que a gente que caminha com Deus não tem nada para fazer, parece até que a gente que caminha com Deus não trabalha, né, irmãos? Mas a gente vê que Daniel, né, irmãos, ele tinha tempo para Deus, quando ele era um escravo, quando ele ainda não tinha reconhecimento nenhum, e agora, irmão, você imagina 120 pessoas, vice-reis, se reportando para você, e mesmo assim você ainda tem tempo para Deus. Sabe, irmãos, nós como cristãos, irmãos, sempre devemos ter tempo para Deus. É vergonhoso quando alguém serve a Deus e fala que não tem tempo para Deus. Sabe, irmãos, é vergonhoso, porque Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Não é um emprego em primeiro lugar. Irmãos, não é as coisas desse mundo em primeiro lugar. Não, irmãos, é Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. E é isso que o texto bíblico nos mostra. Daniel colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Santo Senhor. Diante desse decreto do rei, ninguém mais pode orar a Deus, ninguém mais pode fazer petição nenhuma a Deus durante 30 dias. Daniel, ele não resolveu ter uma fé privada, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou servir a Deus escondido agora. Vou servir a Deus escondido para não dar problema para mim. Eu sempre oro 3 vezes ao dia com a janela aberta virada para Jerusalém. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a janela. Vou fechar a janela, ou então eu vou orar do outro lado lá. Não, irmão, ele não fez nada disso, irmão. Ele continuou orando na mesma hora, na mesma janela, do mesmo jeito. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, porque ele entendia que era Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e assim funciona na nossa vida cristã. Né, irmãos, a gente é crente em primeiro lugar. A gente coloca Deus em primeiro lugar. Né, irmãos, a gente não é médico em primeiro lugar e depois, se der, a gente é crente. Não, a gente é professor em primeiro lugar e depois, se der, a gente é crente. A gente é empresário em primeiro lugar, se der, depois a gente... Não, irmãos, a gente é crente em primeiro lugar. Santo Senhor. Né? A gente está lá no serviço, lá, quantos crentes, irmãos, quando eles se juntam junto com os ímpios, sabe, irmãos, eles são ímpios iguais aos ímpios. Santo. Eles falam como os ímpios, eles agem como os ímpios. Se você falar para ele, não, mas você não é crente, você não caminha com ele. Não, aqui eu sou apenas um funcionário da empresa. Aqui eu sou apenas um funcionário da empresa. Sabe, aqui eu sou médico só. Aqui eu sou médico. Não, aqui eu sou professor. Não, mas, sabe, irmãos, por quê? Porque a fé deles é uma fé privada. Ele é crente só em determinados momentos. Ele não é crente o tempo todo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos aqui com Daniel é que ele não tinha uma fé privada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ele não era crente de vez em quando. Né, irmãos? Agora eu sou
uma pessoa que vai liderar esses 120 vice-reis aí. Agora eu não sou crente mais, tem que esperar passar. Não, irmão, ele era crente em primeiro lugar. Glória a Deus, Senhor. Crente em primeiro lugar. Então não há, irmãos, como nós temos uma fé privada, não há como você ser crente, estar junto com os ímpios e começar a agir como os ímpios. Mas por quê? Porque você é crente e professor, você é crente e médico. Você não é médico para depois ser crente. Você não é professor para depois ser crente. Então, não dá, irmãos, para nós termos uma fé privada. A nossa fé, irmãos, ela é algo que nos identifica com aquilo que nós somos. Não, mas é que nem o seu RG. O seu RG ele não muda. Não importa onde você tenha, onde você esteja, o seu RG é sempre o mesmo. As pessoas sabem quem você é pelo seu RG. Sabemos, a nossa vida cristã é a mesma coisa. Ela que define quem nós somos. Você não perde o RG de vez em quando. Não, irmãos, não, o seu RG está sempre lá. É sempre o número, seu número não muda. A nossa vida cristã, assim, é nós sermos sempre o mesmo. Então o rei sabia que ele podia confiar em Daniel. Né, irmãos, por quê? Porque tudo aquilo que Daniel fazia, ele fazia baseado em Deus, não baseado em si mesmo, para agradar os outros. Não, irmãos, tudo era fundamentado e alicerçado em Deus. Então era algo constante. O rei sabia que ele podia virar as costas, podia dormir sossegado, que Daniel não estava lá fraudando, roubando, deturpando. Não, ele podia descansar tranquilo. Não, Daniel, os fundamentos dele são baseados em algo firme, que não muda. Sabe, irmãos, quantos crentes mudam o tempo todo? Sabe, às vezes você está falando com uma pessoa, de repente parece que você está falando com outra pessoa. E tão diferente que ele está. Sabe, irmãos, isso não acontece na vida cristã. Irmãos, nós vemos que Deus deu livramento para Daniel. E mais uma vez o rei viu, puxa vida, ó, com esse Deus aí não se brinca. Esse Deus aí é coisa séria. Né? Alguém até poderia dizer assim, eu acho que esses leões aqui não estavam com fome, né? Acho que esses leões aqui não gostavam de comer gente. Mas o texto bíblico deixa bem claro que depois foram jogados lá aqueles que acusaram Daniel e nem chegaram ao fundo da cova, foram tudo estraçalhados. Então não é que os leões não estavam com fome, não é que os leões não gostavam de comer gente, não, mas é que realmente tinha um anjo lá fechando a boca dos leões. Quantos crentes, irmãos, acham que caminhar com Deus é brincadeira? Quantos crentes acham que caminhar com Deus não é coisa séria? Quantos crentes acham, irmãos, que caminhar com Deus é do jeito que se der, da maneira como pode? Não, mas caminhar com Deus não é da maneira como pode. Caminhar com Deus é da maneira que a Bíblia manda. Glória a Deus. Não é do jeito que a gente acha, do jeito que a gente espera, é com o tempo que sobra. Não, irmãos, não é, irmãos. É da maneira que Deus pede, da maneira que Deus quer. Né? E Daniel sabia muito bem disso, irmãos. Daniel sabia muito bem disso e ele colocava Deus em primeiro lugar, independente do que fosse acontecer. Né, irmãos? Ele não sabia que ele ia ser liberto, mas mesmo assim, ele estava ali, firme e fiel. E é isso que essa passagem nos ensina. Você deve buscar Deus, independente se o problema vai ser solucionado ou não. Você veio buscar uma resposta do que vai acontecer, sabe? A sua resposta você deveria ir buscar Deus, independente do que venha acontecer. Essa é a sua resposta. Para isso você deveria congregar culto após culto, dia após dia. Né, meus? Porque vai chegar um dia que a gente vai ter uma enfermidade e a gente não vai ser curado dessa enfermidade, a gente vai morrer. Né, irmão? Vai chegar um dia que a gente vai passar por uma circunstância e a gente vai perder algum bem material e a gente talvez não recupere mais. Essa é a vida nesse mundo. Essa é a nossa vida. E o que a gente vai fazer? Vai cair na fé? Né, irmãos? Vai negar Deus, vai dizer que está arrependido de ter caminhado com Deus esse tempo todo, né? Porque Deus não solucionou o problema? Não, irmãos. Os crentes de verdade, irmãos, são aqueles que caminham com Deus, independente se Deus resolve o problema ou não. Né, irmãos? Porque o importante é que nós somos salvos. Isso que é o importante. É por isso que a palavra de Deus nos trata sobre salvação. Fala sobre pecado. Porque o nosso problema, irmãos, não é que a gente precisa comprar um carro novo. O nosso problema não é que a gente precisa comprar uma casa nova.
Não é que a gente precisa ser curado de uma enfermidade da carne. Não, o nosso problema é o pecado, né, irmãos? O nosso problema é que existe uma inimizade com Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? E se não houver uma reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Santo Senhor. Né? E a gente percebe, irmãos, que houve essa reconciliação com Deus quando a gente entende que precisa buscá-lo por aquilo que Ele é. Glória a Né, Deus. irmãos? Por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele significa. Né? A gente para de fazer comércio com Deus, a gente para de fazer troca com Deus, a gente para de fazer barganha com Deus e a gente age aqui como Daniel. Glória a Né, Deus. irmãos? Não, independente do que venha acontecer, eu não estou arrependido. Eu acabei de saber que Deus fez o decreto e está na hora de eu orar agora. Eu vou subir lá e eu vou orar agora na minha janela lá, porque eu não vou mudar nada. Né, irmãos? Esses somos nós, não nos abalando, porque a nossa casa não está construída na areia. Nossa casa está construída na rocha, em Jesus Cristo. E nele nós somos firmes, constantes. Né, irmãos? Nele nós não nos abalamos com coisas materiais, com coisas terrenas. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque nós sabemos que nesse mundo a gente vai morrer mesmo, esse mundo vai passar mesmo, mas estando com a nossa casa construída em Jesus Cristo, certamente, irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.